Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Cara, que saudade! Putz, grila, que saudade, velho. Pensar, hein? Mas, calma, paciência. Daqui a pouquinho nós estamos aí junto, tá bom? Moçada, vamos terminar então o nosso aprofundamento de evolução, que eu sou simplesmente apaixonado por esse assunto aqui. E está faltando então mais duas aulinhas para a gente terminar isso daqui. Então vamos lá. A gente trabalhou então na semana passada, né, quando nós vimos, né, dentro da ideia de Darwin, de evolução, que tanto nós quanto os macacos descendemos de um ancestral comum. E aí a gente foi mostrando, né, como é que gradativamente a gente foi se afastando dessa ancestralidade comum e foi ficando cada vez mais humano. Isso não quer dizer que é bom. Só que a gente mudou. A evolução é isso. Só quer dizer que a gente mudou. Se é bom ou ruim, o ambiente que vai dizer depois. Bom, e aí a gente falou dos proto-humanos, né? Dos primeiros rascunhos, né? Perdão, daquilo que poderia ser um humano depois, né? E hoje depois, agora a gente vai falar dos homens arcaicos, tá bom? Então vamos prestar atençãozinha, porque agora a coisa começa a ficar cada vez mais próximo da gente e vocês vão começar a se identificar, né, dentro desses seus parentes, falou? Vocês vão começar a achar que você tem um tio parecido, que você tem um primo parecido, que o teu irmão é que nemzinho. Você vai começar a ficar até assustado, cara. Então vamos lá, moçada. Vamos nessa. Buscar a nossa apresentaçãozinha. Cadê ela? Cadê? Tirar primeiro, tirar a carinha do tiozinho aqui, senão depois eu não consigo. Pronto. Vamos lá. Evolução Humana 3. Então tá bom. Então, ó, galera. Vamos fazer uma revisãozinha aqui, né? Vamos falar dos humanos arcaicos. Ok? O que a gente está fazendo? Então, vamos começar lá do Australopithecus afarensis, né? E aí esse cara vai olhando a nossa coisinha para você entender o caminho que a gente vai fazer depois, né? Aí, galera, ele foi havendo ramificações, né, clados dessa evolução do afarensis, né? Essa galera de cá acabou desaparecendo, né? A gente falou até sobre o Bolsei na aula passada. E aí, para essa galerinha de cá, a coisa foi mais longe, né? Aí a gente saiu do afarensis, a gente foi para o africanos, né? Aí, desse africanos aqui, ramificou dois, né? Os rudolfenses, que também depois não viraram nada, e dos africanos, um outro clado aqui, surgiu o Homo habilis, tá bom? Aí o Homo habilis depois foi dar origem ao Ergastus. Isso aqui a gente já vai ver hoje, viu, galera? Hoje nós vamos estar falando dos homos humanos já no gênero Homo, tá bom? Então, aqui, ó, cadê? Aqui nós deixamos de ser Australopithecus, né? E já começou o gênero Homo, né? Lembra que a gente estava falando de classificação vegetal, de classificação de seres vivos? Pô, aqui ó, já começou o nosso gênero, né? Vai começar aqui no Homo habilis, né? Depois nós vamos falar por Ergaster, que é muito legal esse cara aqui. Depois o Ergaster, o Erectus, e aí depois o Erectus vai se dividir, né? Formar o Homo sapiens e depois o Homo neanderthalensis, né? O Haudenbergensis e depois o Homo sapiens primeiro, o Neandertal primeiro e o Sapiens depois, falou? Então o nosso caminho vai ser esse aqui, ó, tá? Fechou? Então vamos lá, vamos falar então dos homos. O primeiro homo foi o Homo habilis, né? Você ainda tem bem uma feição bem símia ainda, né? Já em 2.300.000 anos atrás. Lembra-se que a nossa história começou há 7 milhões de anos, né? Agora a gente já está com 2.300.000 anos atrás, com um crânio já bem mais parecido com o crânio
humana, apesar ainda dessa feição símia ser bastante evidente. Não é isso? Bom, o Homo habilis, como característica dele, bípede cabeçudo, né? Com maior tamanho de cérebro, já próximo de 600 centímetros cúbicos. O nosso é 1.300, só para vocês terem uma referência, né? Menos da metade do nosso. E por volta de 35 quilos, né? Pequenininho ainda. Mãos anatomicamente bem desenvolvidas, né? Indicando ser autor de ferramentas. Por isso esse nome habilis, né? Ele tinha a habilidade de começar a montar ferramentas, né? Ou aproveitar, às vezes nem fazendo ferramentas, mas aproveitando determinados utensílios como ferramentas, né? Assim começou a alterar objetos naturais, batendo em rochas, cascalhos entre si para criar lascas de pedras com bordas afiadas, utilizando para retalhar animais mortos por outros carnívoros. Reparem que ele não caçava, tá? Ele meio como hiena, né? Ele vivia ou dos restos ou na competição com aqueles os outros animais caçavam. Aí ele tinha ainda dificuldade de grandes mordidas assim, né? Já tinha a necessidade de ter algo afiado para conseguir se alimentar, né? Tirar dessas carcaças o seu alimento. Tá bem? Por isso esse nome Homo habilis. Sua capacidade atingiu também a dimensão de fundações. Cara, presta atenção nisso aqui, isso é que legal. De que será um abrigo, né? Então, pela primeira vez, né, um círculo de pedra delimitando aquilo que ele chamava de casa. Não era uma casa ainda, era só um cercado, ok? Delimitando que aquilo ali seria a tribo, aquilo ali seria a comunidade dele, né? Sendo essas pedras juntos com as ossadas e ferramentas, sugerem que o Homo habilis já era um animal sociável, inclusive com escala social, viu, galera? De lideranças, de pupilos, etc. e tal, né? Capaz de viver em grupo, característica que facilitou sua sobrevivência entre outros animais bem mais ferozes. Não esquecer que aqui, tigre, dente de sabre, só para a gente começar a falar, era igual gato, né? Tinha aos litros. Reparem, galera, que essa capacidade de já começar a formar uma comunidade, né? Não surgiu logo junto com ele, né? Foi uma coisa que ele foi desenvolvendo. Então, as características do Homo habilis que você tem que guardar, o que é interessante você guardar, que ele foi o primeiro a conseguir trabalhar com ferramentas, né? Mesmo que ainda extremamente rudimentares, mas a principal cooperação dele, né, foi justamente essa capacidade de começar já a criar uma sociedade com região delimitada, né, apesar de ser só um cercado. Falou? Ainda o Homo habilis, a relação dele perto do nosso, ok? Tem um bípede, tá? Aqui, já mexendo já com a sua pedrazinha, e a comparação do crânio dele com o crânio de um humano moderno. Falou? Aí agora, galera, isso aqui pouca gente fala sobre ele, muito legal, velho, muito legal. O Homo erectus. Reparem, galera, que ele já começa a parecer bem uma mistura mesmo, né, de um símio com o humano, né? As feições dele, as feições dela, né? A gente na praia já ficou com essa cara aqui já desse jeito, principalmente para nós caipirinha. Aí, ó, olha o crânio dele, cara, que barato, já bem mais parecido com o nosso, uma arcada dentária bastante forte, né? Uma mandíbula também bastante forte, tá? Ele é descendente do habilis, viu, galera? Não esquece, tá bom? Olha aqui, velho. Quem não tem um primo assim, Atos? Tem uns. Você sai na balada hoje, você vai encontrar uns 10 desse jeito aqui, ó. Tá bom? A capacidade dele já lascar pedras, né? Isso começou no habilis, tá? Mas esse cara já dominava a técnica muito bem, tá? Muito bem. Reparem, galera, que ele agora já tem armas, ele tem lança,
tá bom? E ele foi totalmente bípede, né? Ele não tinha nenhum momento de quadrúpede, ele já dominava totalmente essa capacidade de andar sobre duas patas. Falou? Olha o esqueleto aqui, cara, que fantástico. Gaster. Então, lá, bípede bem mais ágil, principalmente devido à sua postura, né? O primeiro hominídeo totalmente ereto, já falei isso para vocês, ele já era bem alto, né? Podia chegar a 1,83 metros de altura, com o seu cérebro chegando a 909 centímetros cúbicos, 900 centímetros cúbicos, já bem mais próximo, né? Dos 1.300 nossos, e no meio do caminho, né? Entre o habilis e o Homo sapiens, né? O habilis, você lembra que era 600, né? O volume de cérebro, e esse aqui já 909, tá bom? Tinha crânio alto e redondo, bem mais parecido com o nosso, né? Com angulações pronunciadas na parte de trás, né? O teu crânio não tem muito essas angulações traseiras pronunciadas. Nós somos um crânio meio arredondado, mostrando ainda aqui uma aparência ainda mais antiga, né? Mais arcaica, né? E salientes arcos arcados supracirculares, que fica sobre os olhos, né? Aquela proeminência, voltando aqui, um pouquinho, assim, ó, essa parte aqui, ó, em cima dos olhos, tá? Tanto nela quanto nele, tá bom? Dava essa feição já mais antiga, ok? Pequenos primitivos músculos intercostais usados para controlar o ar durante a fala pelos humanos modernos. Essa musculatura ela não existia anteriormente, ela vai existir aqui, o que nos faz pensar, então, que a nossa capacidade de fala, né, capacidade de fala, de transmissão de conhecimento através da fala, de estabilização da instituição de uma determinada cultura, né, começa com o ergaster. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre linguagem quando a gente for falar do Homo sapiens, tá bom? Mesmo se alimentando de carne, seus dentes de mastigar eram relativamente pequenos, né? Igual eu falei para vocês, bem parecido com os nossos hoje, ok? E não de um carnívoro de verdade, né? Molde mental para fabricar instrumentos. Ele conseguia pensar, né? Pensar, montar, ter ideias, né? Ser criativo no desenvolvimento de suas ferramentas. Não bastava cortar, tinha que ter uma pegada melhor, não bastava bater, tinha que ser leve. Quer dizer, o cara começa a pensar mesmo, começa a usar essa cabeçona dele para algo bem mais rebuscado, né? Vamos dizer assim. Aí, galera, do ergaster vai surgir um carinha muito interessante, que a gente vai falar agora, que é o Heidelbergensis. Heidelbergensis, tá? Esse cara aqui, cara, já bem assim, bem de São Tataravô, cara, tá bem próximozinho já de você, tá? Inclusive na forma dos pelos, né? Você está vendo ainda um nariz achatado, uma proeminência de mandíbula e axila para frente, né? Mas já tinha um arco supraocular bem menor, bem menos proeminente que nós tínhamos no ergaster. Entendeu? Heidel, não esquece, 600 mil anos. Nossa viagem começou há 7 milhões de anos, tá bom? Agora a gente já está com 600 mil anos. Fechou? Olha aí, velho. Cara, é muito parecido com a gente, velho. Muito demais da conta parecido com a gente, tá bom? Toda a postura, o esqueleto, as proporções, extremamente parecida com a nossa, né? Isso aqui, obviamente, é o homem moderno. Isso aqui em comparação com o Heidelbergensis. Falou? Interessantíssimo, né, galera? Postura, tudo. O jeito de andar, tudo.
E ele já é uma evolução dos heidelbergenses. Então, vamos lá, né? A gente começou com os ramicos, lá vou fazendo revisão da nossa história para você não se perder. Dos ramicos, depois nós fomos passando, né, para chegar aos alferenses, aí chegou no africano, aí aquela galerinha que não virou nada, que desapareceu, né? Aí dos africanos, que nós paramos a nossa aula passada falando dos africanos, né? Aí do habilis, o rudimentares, que também depois não virou nada, e do habilis depois o erectus, e do erectus depois o ergaster, né? O ergastes, o erectus, e depois o neanderthalensis, o heidelbergensis, que vai dar origem a esses dois aqui, né? Então vamos lá, como é que é? Foi assim, o afarensis por africanos, o africano que deu origem, a gente não sabe para quem, deu origem a esses dois aqui, né? O Homo habilis e o ergaster. O ergaster veio desse daqui. Aí o ergaster vai dar origem ao heidelbergensis e o erectus, e o heidelbergensis depois ao sapiens e ao neandertal. Falou? Mas vamos lá, vamos devagarzinho na nossa história. Nós estamos falando agora do Homo heidelbergensis, né? Novas feições com esqueleto e crânio mais arredondado. Lembra que eu falei que é característica nossa um crânio arredondado, pouco anguloso, tanto na frente quanto atrás, e menos angulosos, evoluindo para um tamanho bastante semelhante ao do nosso, com cerca de 1.150 centímetros cúbicos. Cara, é muito próximo já. É muito próximo. Esse cara já tinha uma capacidade de pensar, de se associar, de formar ferramentas, de se comunicar. Tá? Você vai ver depois que ele tinha, por exemplo, a capacidade ele já tinha simbologia, né? Ele acredita que religião seria muito para dizer para isso, mas já tinha crenças, tá bom? Ele cuidava de doentes, ele velava os mortos, tá? Já é bem mais aspas humano aqui, né? Acréscimo significativo do desenvolvimento humano utilizando o fogo em larga escala. Não foram eles os primeiros, antes deles, desde o Habilis, galera, como o Ergaster, eles já usavam o fogo, mas o seu benefício, mas sem o domínio, né? Acender quando quiser, apagar quando quiser, ter todo esse domínio do uso do fogo. Isso começa agora com heidelbergensis, falou? A gente já tinha ferramentas, a gente desenvolveu depois. Vamos fazer a evolução desses agregados aí. Começou então com ferramentas e depois por uma localização social, né? uma residência, uma tribo, uma comunidade. Depois a linguagem, ok? Provavelmente a linguagem justamente mais ou menos nessa mesma época. E agora nós já estamos falando do domínio do fogo. Falou? Ainda dentro dos heidelbergenses, sua habilidade para caçar não impressionava, direcionando-se para presas fáceis, animais sem periculosidade, né? Eles basearam isso nos ossos que eles encontraram juntos aos fósseis desse heidelbergense, né? Não comia, não carneava, né? Nem búfalo nem javali, que são animais grandes, animais já mais bravos e tal, tudo, né? E nem pescava também, ainda não tinha domínio da pesca, o heidelbergensis. Falou? Vivessem em cavernas, foram os primeiros a deixar provas de que cuidavam de seus doentes e enterravam os seus mortos. Eu falei isso aqui para vocês, né? E não vamos esquecer que o heidelbergensis, né, foi aquele cara que vai dar origem ao Neandertal e ao Sapiens, né? Acredita-se que tenha convivido no planeta por algum tempo. Então vamos voltar um pouquinho aqui, porque aqui tem um período de convívio, né? Você está vendo aqui o heidelbergensis viveu um grande período da vida dos neandertalenses, né? Os neandertalenses deve ter sido interessante porque eles viveram um tempo os heidelbergenses, né? Que eram aqueles que deram origem a eles,
né? Mas também ele conheceu os sapiens depois, né? Ele ficou aqui durante muito tempo. Galera, dê uma olhada, né? Olha o tempo de existência do Erectus, o tempo de existência do Heidelbergensis e olha o nosso tempo de existência, né? Muito, muito, muito pequeno, né? Em proporção ao que esses caras enfrentaram aqui, ok? Legal, né, galera? Então, vamos lá. Então, aí, de origem neandertal, tá. E aqui, galera, uma citação que eu acho bastante interessante, que eu começar a colocar agora nas minhas apresentações de evolução humana, que eu acho bastante interessante, né? Álbum de família, síntese das principais informações e revisão em imagens. Essa é a nossa ideia, né? Aí esse cara aqui, no Palmer, fala, se você pensa, né, que conhece a história da sua família, pense um pouco novamente. E é mesmo verdade, né, cara? Putz. Então, valeu, moçada. A gente vai ficar, então, com essa primeira parte da aula. Depois eu volto para a gente falar da quarta e última... Opa, fiquei errado. Da quarta e última parte, né, da evolução humana. Nós fizemos, né, os australopitecos na semana, os proto-humanos, depois os australopitecos na semana passada. Hoje a gente começou o gênero Homo, não é isso? E agora a gente vai para os aspas humanos modernos, a gente vai para os sapiens e para o neanderthalenses. Falou? Cadê? Tá aqui. Então, galera, daqui a pouquinho eu volto, então, para a gente fazer a última parte. Valeu, galera? Já volto. Beijo para vocês. Até.